RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O nosso programa é sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Hoje vai trazer paisagismo, patrimônio, arquitetura, nós vamos falar da cidade, vai ser super legal. E eu gostaria de lembrar que a gente está prestes a escolher nossos governantes, né? Para quem está em dúvida sobre em quem votar para governador do estado. Pois é, hoje à noite, a partir das 10h30 da noite, tem um debate com os candidatos a governador do estado do Rio Grande do Sul, aqui pela RDC TV, canais, como eu já falei, 24, 524 da NET, pelo Facebook, pelo site da RDC TV. E os candidatos vão, então, apresentar aqui suas ideias e suas propostas, não é? O oferecimento desse debate é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Então, todo mundo ligado aqui no estado para saber o que os governantes ou candidatos a podem nos oferecer se eleitos. Fique de olho, hein? Muito bem, vou apresentar então o time do programa de hoje. Ao meu lado, na ponta direita, aqui, Fernando Tum, paisagista, vai falar para a gente a respeito de espaços ao ar livre, de ambientes de estar ao ar livre, como que ele fez na Casa Cor Rio Grande do Sul, recém-encerrada em Porto Alegre. E o restante, os três, são o time que vai falar sobre a Rede Plaza de Hotéis, está fazendo 60 anos e é um patrimônio da nossa cidade, né? Então, a gente tem a responsável pelo marketing, a gente tem arquiteto e a gente tem o responsável pela rádio da arquitetura, que vai fazer uma transmissão incrível o dia todo sobre esse evento, sobre esse aniversário que ocorreu no dia 5 de agosto. Não é? Porque dia 5 de agosto de 1958 foi criado o Plazinha. Estou falando corretamente? Tá corretíssimo. Muito bem. Muito bem. Fernando Tum, rapidamente, como tu estás aqui ao meu ladinho, a gente vai conversar então sobre ambiente de estar ao ar livre. Tu já estiveste aqui conosco e eu queria que tu rapidamente te apresentasse para as pessoas, porque a gente sempre te conhece de eventos, de Casa Cor, de propostas assim que o público pode interagir dentro das mostras. E eu queria saber se tem algum espaço de paisagismo do Fernando Tum pela cidade, algum café, restaurante, algum lugar que a pessoa possa entrar e compartilhar de alguns momentos com seus amigos no espaço de Fernando Tum, ou estamos em processo de? Não, pois mais assim, tenho trabalhado, o foco é mais o paisagismo em eventos, em espaços, em clientes e tudo mais, né? Em espaço público não temos nenhum por enquanto em Porto Alegre. Certo. Então a gente vai ficar super aguardando. Daqui a pouco a gente mostra o ambiente da Casa Cor, que é um espaço de convívio muito bacana. Exatamente, né? Tem a piscina ali, o pergolado, o pessoal vai ver Estava conectado ao restaurante, então estava bem próximo. O pessoal ficava esperando ali fora. Uma delícia. Muito bem. E a Cláudia, pronuncia teu sobrenome, por favor. Herbie. Herbie, como Herbie. Fusca? Exatamente, eu sempre digo isso. Eu queria que ela falasse. A Cláudia é gerente de marketing da Rede Plaza de Hotéis, que vai falar sobre esse evento incrível. O Francisco Frank, arquiteto, já esteve aqui conosco, está envolvido também como arquiteto, né? Fui convidado a participar junto com a Rádio Arquitetura, que amanhã nós teremos o debate. Então, eu fui nos arquitetos convidados para falar um pouco da história de Porto Alegre junto aos 60 anos da Rede Plaza. E o Alexandre Sebold, ele é o idealizador, diretor da rádio, tudo isso. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, boa tarde. Que bacana essa tua iniciativa, né? Porque, de alguma maneira, nós estamos do mesmo lado, divulgando arquitetura, divulgando, né, os bons projetos. E esse momento é um momento da gente olhar para a cidade, né? Porque a gente pensa, arquitetura, isso é coisa
para poucos ou para quem pode contratar um arquiteto. Não, a arquitetura muda a cara da cidade, a arquitetura nos acolhe dentro dos seus ambientes, aonde a gente convive, no restaurante, no hotel, na praça, tudo envolve arquitetura, né? Na verdade, eu realizo esse trabalho já faz 4 anos e durante esse período tenho tido um contato muito frequente com os arquitetos. E eu, que não sou arquiteto, sou radialista, aprendi a admirar e reconhecer o trabalho dos arquitetos, que está presente em todos os lugares. E essa é a mensagem que a gente quer levar no evento de amanhã. A valorização da arquitetura, a valorização de outras profissões que aos olhos da sociedade não identifica a real importância. E com esse evento a gente está trazendo conteúdo, discutindo a Porto Alegre dos últimos 60 anos, projetando Porto Alegre para daqui a 60 anos, como vai ser a nossa capital. Então eu tive a felicidade nesses 4 anos ter feito uma série de bons amigos na área da arquitetura, no paisagismo, o Fernando, inclusive. Eu participei do programa. O Francisco Frank, que de pronto aceitou o convite, assim como outros tantos profissionais. Que bacana. Para a gente gerar esse conteúdo e fazer com que as pessoas reflitam a respeito da importância da arquitetura e, é lógico, também dos 60 anos da Rede Plaza, que é um dos ícones aqui do estado. Com certeza. E a rádio é digital, né? Tu explicavas que as pessoas, para acessarem a rádio, têm que ir na plataforma digital de rádios. Eu queria que tu explicasse para o telespectador como é que ele pode acompanhar a programação da rádio. Bom, a rádio ela nasceu num ambiente web, ela é totalmente digital e é totalmente via internet. Existem algumas maneiras. A mais fácil dela é através do site radioarquitetura.com.br e também através do portal Radiosnet. É um portal que reúne várias rádios web do Brasil. A pessoa entra ali no portal, é um aplicativo e coloca Rádio Arquitetura e aí ela tem a rádio à disposição nos seus dispositivos móveis, plataformas Android ou iOS, 24 horas por dia, que é a nossa programação. Certo. E tu faz a programação, o teu trabalho na rádio, à exceção de agora, que vai ser um programa especial, um momento especial. Tu faz de Novo Hamburgo, é isso? Sim, a rádio ela tem a base dela em Novo Hamburgo. É importante frisar que nós temos um parceiro muito grande, que é a ZR Automação, é onde a rádio está instalada nesse momento, faz as transmissões diretamente de lá, com alcance internacional, mas com a base lá que também facilita bastante o contato com profissionais do Vale dos Sinos e também da capital. Certo. E aí no momento desse programa especial, tu vens para cá, vais fazer daqui. Quando Sim. vocês participaram por telefone, foi dessa maneira ou foram até lá? No meu caso, eu fui até lá. Eu participei lá no... Eu tenho as entrevistas presenciais, mas também tenho condições de fazer entrevistas nacionais por telefone. O Fernando, eu tive o privilégio de poder entrevistar pessoalmente. Ah, que bacana. E eu vou ter o privilégio de entrevistar pessoalmente, Fernando, daqui a pouco, após os comerciais. A gente vai dar uma pausinha rapidinho, 1 minuto e meio, e já voltamos para falar de paisagismo. Depois a gente continua falando de arquitetura. Tá tudo interligado. Até já, é 1 minuto só. E agora um recado daqueles que vocês adoram. Eu tenho 2 pares de ingressos para dar da Mostra Elite Design, para dar para as 2 primeiras pessoas que mandarem recadinhos, eu quero, eu vou, alguma coisa assim, pelo Facebook da RDC TV. Então, vocês se aligerem, mandem uma mensagem para a gente pelo Face da RDC TV, que a gente vai dar 2 pares de ingressos para a Mostra Elite Design. Já demos outro dia, daremos de novo, eu sei que vai fazer sucesso. E também pode mandar mensagem, recadinhos pra gente, pra mim, pro Fernando, pro Francisco. Todo mundo adora recado, a gente dá um oi pra vocês. Muito bem. Vamos falar então do Garden Room? Vamos. Quantos metros quadrados tinha este ambiente maravilhoso? Nós tínhamos 300 metros quadrados. Era grande, não? Era grande, é. Que Porque bacana. com a vegetação, então, às vezes o pessoal se perde um pouco, né, na questão da proporção, mas é um espaço bem avantajado ali, onde... Contando a parte da piscina, o pergolado e tudo mais, nós tínhamos 300 metros quadrados. A gente tem imagens, quando a gente puder soltar, seria interessante, porque na hora que tu escolhe as espécies para uma amostra,
é o mesmo processo de quando tu escolhe para um ambiente de um cliente, porque a amostra precisa chamar atenção, né? Precisa ficar bacana. Mas também tu não pode colocar uma espécie que não funcionaria naquela situação. A gente só um pouquinho, vou voltar à imagem anterior. O Chiclete tá com pressa hoje. Aí, ó, essa imagem aberta, conta pra gente essa geral, caixa assim, que tu fizeste. Respondendo àquela tua questão das espécies, numa casa-cor a gente tem um pouco de flexibilidade, Sim. porque é uma coisa que vai estar por 60 dias lá, então até eu posso usar um pouco em colocar de repente alguma planta que não estivesse tão adequadamente na posição, na insolação que ela deveria estar e tal. Certo. Já num cliente eu não tenho essa flexibilidade, porque se faz um espaço para que ele fique permanentemente, para funcionar. Né? Exato. Mas nessa imagem, então, a gente consegue ter essa visualização total, né, onde a gente tinha um pergolado bem avantajado de 6,5 metros de largura, né, onde abrigava a lareira. Na realidade, era um grande estar, porque qual foi o objetivo desse espaço? O cliente ter uma noção, o visitante ter uma noção que eu posso ter um mesmo estar que eu tenho aqui, esse teu, na rua, né? Mesmo o nosso clima não ajudando tanto, né? Mas a gente tem, enfim, o pergolado, a gente tem, coloca um vidro. Tem recursos, né? Uma tela, fecha e abre, né? Alguma coisa assim que me possibilita isso, né? Sim. De eu ter, eu quero receber uns amigos na rua, né? De ter esse sofá. Aí por isso que eu agreguei, e é uma coisa que sempre faz muito sucesso, essa questão da lareira em ambiente externo, né? Porque tem a questão do fogo, né? Ele chama muita atenção das pessoas, sim. Ele obviamente esquenta, né? Que tipo de lareira é essa, Fernando? Foi usada uma lareira a gás. A gás. Isso. Certo. E é bem segura, né? A bem segura, gás. Ela é muito fácil porque ela funciona com controle remoto. Então tu liga, desliga, tem duas chamas, né? Chama baixa, chama alta. Então isso aí é muito fácil, porque às vezes as pessoas também sempre me chamam muito, tá muito em moda a questão da lareira, né? E as pessoas, não, mas eu quero fogo de verdade. Eu digo, tá, mas tu tens a disponibilidade de montar um fogo, de limpar uma lareira, de comprar lenha e tal. Aí as pessoas acabam pensando duas vezes. Para ver se não levou lá aranhas para dentro de casa, na lenha, que elas adoram, né? Proliferam. Aranhas, escorpiões, Deus o livre. Não, é maravilhoso, mas, né? Sem contar que a gente fica pensando mais uma árvore, mais outra, mas enfim. Tu chegaste a adotar alguma espécie do entorno que já havia no terreno? Porque tu estavas na casa 5. Na 6, que era a última casa. Sim, já era. Tu já pertencia a 6 ali, né? O pátio da 6. Porque algumas casas havia já árvores frondosas. Sim, as figueiras lindas, as figueiras, né? E outras. No meu caso ali eu não lembro se tinha. No meu caso, a área de vegetação era uma área muito pequena. Sim. Né? Porque eu tive o piso, eu construí toda a piscina. Mas nós tínhamos ali 2 pés de abacate. No fundo, né? Abacateiros bem altos. No fechamento do terreno lá. Isso, que foi dado toda uma valorização com a iluminação de foco fechado, porque é uma árvore de 6, 7 metros de altura. Então, nós tínhamos eram só 2 espécies e o resto foram colocados espécies novas. A gente está vendo à direita ali, parece uma pata de elefante. Isso. Que eram 3 ali, só está aparecendo uma, mas eram 3 que elas meio que brotavam do piso. Eu decompus ali algumas peças do piso, onde eu plantei elas para encaixar elas. E a esquerda lá ao fundo, que espécie é aquela? Ali é uma ravenala, é tão bonita, que né? é tipo uma bananeira, ela é uma prima da bananeira. Leque, assim, isso. Né? É uma bananeira em forma de leque. Exatamente. Uma coisa, né? Então ali foram poucas espécies que foram usadas, até como eu já comentei que não tinha muita área de vegetação. E aquelas chezes dentro da piscina, elas são, ali é quase um espelho d'água, né? Isso, eu queria aquela primeira, esse espaço, ele tem uma espécie de uma prainha, né? Onde foram colocadas as chezes. Era a expressão que eu queria usar, a palavra. Isso, e aí para a esquerda ela vai tendo um desnível, vai aprofundando, tem os degraus, que na realidade a leitura dos degraus, ela vem a mesma leitura, a mesma curva, linha
dos degraus que já tem na parte externa da piscina. Então foi feita uma continuidade e aí dá para a parte bacana. funda. A gente pode variar as fotos, agora mostrar outras, agora a gente já dissecou o ambiente com essa imagem geral. Que lindos aqueles vasos lá atrás. Aí a gente tem um detalhe desses vasos que lembram, a gente brinca que é um fundo do mar, assim, que ele parece que está meio enferrujado, meio mofado, que deu uma composição com o preto do deck, né? Ficou muito interessante. Lembra realmente essa coisa de rocha de pedra, né? Isso. Muito bonito. E aquelas luminárias na mesa ali? Ali tem uns detalhes, são duas luminárias em cristal que eu aproveitei para colocar velas dentro, né? E, enfim, esses adornos, objetos. Também tinham 3 lamparinas, 3 lanternas que foram desenhadas por mim, num ferro envelhecido também, que foram usados para colocar a vela. E tu desenhaste só... É aquela que a gente está vendo no fundo? Lá no fundo à direita, De repente tem outra foto, ela aparece melhor. Tu desenhaste só para o teu espaço ou ela entrou em linha em alguma... Eu sempre acabo desenhando algumas coisas para projetos, né? Porque eu sempre gosto de dar aquela personalização, né? Sim, sempre tem alguma coisa que a gente não acha numa loja, ou que é de um outro tamanho, de um outro acabamento. Então, eu sempre acabo de uma forma ou outra desenhando para clientes, desenhando para Casa Cor. E aí tá uma dessas peças que fez bastante sucesso. Certo. Olha, tá entrando Neuza Garcia Machado. Eu quero, parabéns, Neuza, você ganhou o primeiro conjunto de 2 ingressos para a Mostra Elite Design. A gente está falando de Casa Cor, de Mostra Elite, a gente fala de todo mundo, a gente divulga tudo, a gente divulga arquitetura, muito legal. E esse espaço que a gente está vendo agora aí é em close, né, o fundo, aquela caixa de ripados maravilhosa que tu fizeste. Isso, que toda num ripado, é um IP Kumaru, né? Essa ripinha, ela tem aproximadamente 4 por 4 centímetros, também espaçado de 4, e toda nessa madeira natural, e aí toda a estruturação, assim como o deck de baixo, né? O piso, ele é preto, né? Então todas aquelas vigas de cima, que no close anterior dava para ver, e no de baixo ele é preto para contrastar o preto com a madeira natural. Isso que dá essa profundidade, que lindo. Olha só, a dona Mariana Prestes, lindo. E fica ainda mais bonito se tiver foto do Júnior no projeto. Explica agora quem é o Júnior, não é? Mariana Prestes falando do teu Golden. Sim. É isso? Júnior é o Golden, né? Do Tum, isso. Que volta e meia tá. Tu tira as fotos dele lá, sim, né? Sim, tem. E a gente dele. Tem, não? Não enviei. Que desagradável. Vai ter que voltar aqui para nos mostrar o Júnior no ambiente. Aquele contorno da lareira lá atrás, que material é? É uma pedra, tá? Sim. Aquela ali é uma pedra, tipo uma pedra palito. Sim, em corte palito. Isso. E ela é telada, bonito. Então é bem fácil de fazer. Sim, tu colocaste ela direto, assim, já telada. Isso é muito interessante. E aí tem ali o efeito da iluminação também, que pega bem o relevo dela, né? Sim, fica muito interessante. E lá atrás tem tipo umas brises, é isso? Isso. Aquele ali... Que recurso bacana esse. A ideia foi para demonstrar para o cliente que aquilo ali eu posso, digamos, criar todo um pergolado que eu posso fechar para ter menos vento e tudo mais, ou para eu ter um fechamento visual, assim, se eu quiser deixar um pouco mais privado o espaço. E aí eu consigo... Olha, outra mensagem, Liane Guerra, que lindos! Lindos o ambiente, eu imagino, né? Ou o Tum, não sei. Não ficou claro isso. Muito bem. A gente vai continuar falando da base preta, que ficou muito interessante. O piso, como eu comentei, tanto o piso quanto as colunas superiores são pretas. Sim. Muito interessante. A gente tem... essa percepção de que o preto às vezes fecha, mas o preto dá uma profundidade, né? Dá uma perspectiva, às vezes ajuda os móveis, ele também tem um detalhe em madeira natural e uma fibra
sintética preta. Então tudo foi pensado para que aí dá para ver bem ali na lateral. Certo. Ele tem aquela Agora fibra, a gente vê melhor, né? Então tudo ele acaba se compondo, né? A madeira o preto faz um pórtico, né? Isso. Então, e é interessante que muitas pessoas acharam que aquele pórtico ali era de um perfil I de ferro, alguma coisa assim. Eu digo, não, é madeira pintada. É, né? Madeira pintada. Isso no mundo real, assim, num cliente que fosse deixar mais tempo, esse material com maruta super usada, né? Sim, em projetos porque externos. é o novo IP, digamos, que hoje em dia a gente não tem mais aquele IP original, né? Esse é a madeira que tem se usado e ela é tu fazendo uma manutenção a cada um ano e meio, é uma madeira que te dura praticamente pro resto da vida, assim. Que bacana. 30, 40 anos tu tem ela com certeza. Certo. E a gente também tá vendo que tu tem um tratamento diferente, quer dizer, tu fizeste ripados, né? Colocou o preto no fundo, não é simplesmente colocar um painel, fazer uma caixa, né? E esse jogo que eu gosto de usar da cor na estrutura, eu sempre uso esse artifício porque muitas vezes a gente está fazendo esse pergolado, né, tá fazendo uma ampliação de um volume arquitetônico e tal, então eu acabo usando sempre essa cor com, digamos, a cor da casa, a cor do prédio, que daí eu crio uma unidade, né? Não fica aquela coisa ali que a pessoa vê que foi um pergolado criado depois e que ficou um apêndice na construção. Entendi. Não, isso eu consigo trazer todo o conceito, né? A Flávia Tischler mandou uma mensagem. Eu quero... Desculpa, é a segunda ganhadora, então foram todos os ingressos para a mostra Elite Design. Quem não viu ainda, que recém abriu, depois da Casa Cor, né? Mas desculpa, Fernando, continuando o nosso assunto, é interessante essa coisa de harmonizar, né? Isso. Eu acho interessante que o paisagismo ele sempre tem que respeitar todo o conceito arquitetônico, né? Com isso aí a gente acaba trazendo esses elementos do arquitetônico para o paisagismo e tornando uma unidade só no projeto. Né? Certo. E às vezes, nem sempre, quando é feito um projeto de arquitetura, são chamados todos os profissionais de arquitetura, de interiores, paisagista, né? Quando é assim é uma benção, né? Porque aí sai tudo junto. Com certeza. Né? Ou uma pessoa faz tudo, às vezes, eventualmente. Às vezes, eu imagino ser chamado depois, ou até para fazer uma reforma, uma ampliação. Isso. Aí resolveu querer uma ala de gourmet, uma ala de festas, né? Sim, e aí tu tem que fazer pensar como é que tu harmoniza tudo para não ficar realmente uma apêndice, coisa que veio depois, né? Que fique muito claro isso, exatamente, né? E aí a questão da paleta cromática, de materiais, tudo isso tu pode usar. E hoje em dia há muitos materiais disponíveis, né? Pedras incríveis, materiais industrializados também. Sim, os porcelanatos também, né? Sim, que hoje em dia não aquece, né? Tu pode colocar na borda da piscina. Isso, né? os cimentícios, no meu caso ali, eu usei um cimentício de uma cor meio, uma areia, né? Que entrou também super bem com a cor da pastilha interna. Tá. Olha lá, desculpa, amei esse espaço, me inspirou muito, parabéns. Vera Lúcia Rambor. Que bom. Obrigada, Vera Lúcia. Estou elogiando teu espaço, tá uma loucura isso aqui hoje, que bom. Muito legal. Gente, vai entrar outra mensagem. Neuza Garcia Machado, muito bom gosto. Fernando, que espetáculo. E nós nem mostramos o Júnior, tu vê. Imagina se mostrasse. Ia estourar, que pena que não veio. Ele foi todo ano a gente leva. Na próxima vez, tu não entras aqui no estúdio sem o Júnior. Vamos combinar. Vamos combinar. Então tá. Esse fim de semana Bibiana já foi passear. A gente sempre no final da mostra acaba levando ele, que faz sucesso lá com o pessoal e com os visitantes, e ele é muito comportado. Ele é comportado, parece que ele gosta de posar, né? É um cachorreiro. Agora a gente começa a falar de cachorro, esquece que a gente está aqui para falar de paisagismo, é uma loucura, né? Mas no paisagismo também tem que considerar a existência de cães, né? Agora espécies mesmo eu estou fazendo um projeto... que não sejam nocivas, né? Exato, estou fazendo um projeto na Zona Sul para uma cliente que a piscina eu já sei que ela vai ficar... provavelmente permanentemente fechada com vidro, né? nas laterais, nas bordas. Então isso é uma coisa que já norteia muito o projeto, né? E ela vai ficar fechada tanto por criança quanto pelo cachorro. Mais pelo cachorro, porque a criança, depois de 4, 5, 6 anos, acaba se tirando, né? Mas então isso é interessante porque acaba mudando um pouco, né? Porque tu já sabe que aquela piscina não vai ter uma integração
tão bem, digamos, tão direta como... E há muitos materiais, né, desses guarda-corpos, né, para colocar. Sim, tem vidro, no entorno. tem uma tela, essas telas solares, assim, que também hoje tem várias cores e tal, que já é bem mais interessante. E o custo de um material ou outro muda muito? Quem tem uma piscina já, tem a casa pronta para você colocar. Com certeza ele é mais caro, né? O vidro é mais caro. Hoje em dia o vidro não é tão caro como era um tempo atrás, né? Sim. E pela questão estética, o vidro é o perfeito. Fica maravilhoso, fica transparente, né? É incrível. Passa bem mais desapercebido do que algum outro material, Sim. né? E é bom quando o projeto já sai com tudo junto, né, Fernando? Com certeza. Porque às vezes a pessoa não tem criança, não tem cachorro, aí, sei lá, tem mais idade, surge um neto na vida, precisa colocar, aí tem que dar um jeito de Sim, porque é uma coisa acomodar. que já está sendo pensado desde lá do início, né? Digamos, que a até paginação a posição onde vai ficar, vidros, exatamente. Aí tu tem que pensar também na questão do acesso, né? Porque tu tem que ter uma porta para acessar a piscina. Para limpar e tudo. Para limpar e tudo sim, mais. uma parte do vidro tem que ser, tem que abrir e fechar. Claro, digamos, porque eu vou ter que ter uma porta para eu entrar na piscina, né? Isso. Então, tem E a questão das espécies para animais também, né? Tem algumas que são nocivas. Tem alguma coisa que a gente daí tem que cuidar para não ter. Às vezes tem umas bolinhas que são um pouco mais venenosas, ou enfim, para a própria crianças também a gente tem que cuidar. Sim. Não ter Agora tem muita espécie venenosa de árvore, né? As próprias espirradeiras que tem pela cidade, elas são venenosas, né? Isso a gente tem que cuidar. Aquelas florzinhas lindas, rosinhas e brancas, elas são venenosas, né? Mas aí tem que subir na árvore, tudo aí já é... Né, não tem acesso fácil. O Júnior arranca alguma coisa no jardim ele é se muito deixar, tranquilo. não. Ele é muito tranquilo, não é de estar mexendo ou comendo coisa estranha, assim. Ele não... ele quer coisa boa, né? Bobo, né? Não precisa acessar qualquer coisa no jardim para comer. Mas a gente, quando tem pet, realmente se preocupa até em ter uma área, sei lá, uma graminha para fazer xixi. Tu tem que pensar nisso, né? O bicho Às vai vezes ter que fazer até em xixi em algum coberturas lugar. a gente já pensa nisso e as pessoas pedem, porque enfim, às vezes as pessoas não saem de manhã cedo, voltam de noite. Sim, vão trabalhar e voltam de noite. E tem, por exemplo, tem o terraço, tem uma sacada que a gente pode ter alguma grama, o animal vai ali, faz a necessidade dele durante o dia. E como é que tu faz? Tu coloca a grama fixa, se é uma sacada, por exemplo, tu coloca ela fixa ou tu coloca numa caixa que é retirada? Não, quando eu falo na grama, nesses casos, aí eu já tenho que ter uma altura maior, para uma drenagem, é grama mesmo, né? Não vou ter um pedacinho ali só para isso, até pela questão da urina ser muito ácida, também vai queimar, vai estragar, então tem que ser uma área maior também. Mas também tem que trocar, né, periodicamente. Também Tem que ter claro que vai acontecer isso, né? Exato. Pobrezinha da grama. E qual é a altura que precisa ter para colocar uma grama numa sacada, para drenar bem? Aí teria que ser, a gente tem que trabalhar com a grama, mais um pouco de terra e mais uma drenagem, em torno de uns 25, 30 centímetros. Tudo isso? Pelo menos, Olha só. Porque daí já tem que ser um espaço que contemple isso, né? Que tenha essa possibilidade. Que comporte, né? Senão o animal tem que subir, daí fica meio... Para um bicho pequeno não funciona muito bem. Olha só, a gente precisa fazer um programa sobre essas coisas. Fiquei super interessada agora. Mas a gente vai te agradecer muito. O Tum, sempre que eu lembro de ti, falo do teu paisagismo, eu lembro da questão dos ambientes de estar externos, né? Porque quando se fazia só ambiente externo com, a piscina, o entorno, cadeiras e tal, eu me lembro que tu introduziste, tu foi um dos primeiros a introduzir estofados, né? Poltronas, sofás, com tratamento. Eu acho que muda completamente, assim, aquilo que eu comentei que eu quis trazer esse ano na Casa Cor e que eu acho muito legal, né? Tipo, de tu poder ter o mesmo conforto que tu tem dentro da tua casa na rua para receber, para fazer um churrasco, fazer um aniversário ao ar livre, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço mais uma vez este convite aqui. Sim, obrigada a todo mundo que está interagindo com a gente pelo Face, adorei. A gente vai ao intervalo comercial e depois a gente volta com o trio que vai falar sobre os 60 anos da Rede Plaza, Porto Alegre, patrimônio, arquitetura. Vai ser muito legal. Até já. Obrigada.
Eu tô rindo aqui do sobrenome da Cláudia Herbe, o Alexandre Sebold está lá na ponta, e aqui o Francisco Frank, arquiteto. Como a gente falou, nós vamos conversar a respeito dos 60 anos da Rede Plaza, que é um patrimônio da cidade, tudo isso todo mundo conhece. E o Alexandre está aqui porque ele vai fazer um programa na rádio, a Rádio Arquitetura, sobre esse assunto. E o Francisco está envolvido e a Cláudia é da área de marketing da rede, então a gente vai conversar com vocês. Primeiro, vamos conversar sobre a questão do aniversário, o que está previsto, e depois a gente quer saber se mudou alguma coisa na arquitetura para essa comemoração, e aí chegamos no teu programa, ok? Isso aí. Bom, Eleone, esse programa, quando a Rádio Arquitetura nos procurou, né, em função da SA da Samantha Almeida, que é a nossa arquiteta lá, nossa amiga, fez a Elite Design no ano passado, decorou um espaço lá conosco. Então, nós achamos que tinha tudo a ver juntar esses 60 anos de Rede Plaza com a proposta deles, trazendo 60 anos dessa empresa, desses hotéis no centro de Porto Alegre, para falar um pouquinho de como que mudou a arquitetura, né, nesses anos para cá, nessas 6 décadas, como é que as coisas começaram lá em 1958, né, em 5 de agosto de 1958, quando o seu João Ernesto Schmidt inaugurou o Plaza Porto Alegre, o Plazinha querido, né, por tanta gente, e logo depois, em 1973, a inauguração do nosso grandioso Plaza São Rafael, que ainda é um ícone, né, para as pessoas, que todo mundo tem uma história, e a gente achou que essa união de arquitetura e com essas histórias que está na mente das pessoas, todo mundo tem uma festa, casei, fiz minha lua de mel, passei uma lembrança. Foi alguma festa, isso, né? Eu digo sempre, o Plaza São Rafael hoje ele está vivíssimo, ele não é só um hotel do passado das pessoas, ele tem um presente, ele está muito bacana, e a gente está com um futuro de mudanças bem importantes aí que vão impactar também no centro de Porto Alegre, que em breve a gente vai poder contar as novidades, não Olha hoje só. ainda, mas... Sim, e eu quero saber da arquitetura, né? Talvez tu possa dizer, não sei se o Francisco te ajuda, a respeito da evolução que vocês acompanharam da arquitetura e da própria arquitetura do prédio. Vocês sabem quem é o autor, quem é que criou o projeto? Em 1958 era de arquiteto, era de engenheiro, era de ambos, porque houve uma época lá no passado que os projetos eram feitos por engenheiros, não é, Francisco? Cláudia. Até porque tem no histórico da família Schmidt, que é a proprietária, né, dos hotéis da Rede Plaza, são todos engenheiros. Então tem o seu João Ernesto, né, já vinha nesse ramo de construção também. E até o hotel, quando foi inaugurado, quando começou a obra, ele nem seria um hotel, ele seria um prédio comercial. E aí, com a evolução da obra, eles resolveram fazer um hotel, porque a família tinha, né, no seu DNA a questão da hotelaria, e daí foi assim que, então acredito que o engenheiro seja o próprio seu João Ernesto. Ah, tá certo. E a gente falava no início a questão da arquitetura, da evolução da arquitetura da cidade. Nesse período, Francisco, o que a gente pode dizer que mudou em Porto Alegre na época 58 para cá, na questão da arquitetura e até do próprio centro da cidade? Olha, mudou muito, na verdade. É muito interessante a gente olhar um pouquinho para trás e realmente é um pouquinho, né? E ver o que aconteceu com Porto Alegre. A gente teve aquele avanço todo ali no Guaíba, a gente teve realmente uma reconfiguração total do centro de Porto Alegre, e até bom, com esses 60 anos, a gente olhar a arquitetura de novo do nosso centro, né, que ele está escondido por outros prédios que vieram com o tempo, e que nós temos essa arquitetura maravilhosa, histórica. E nós temos na frente a Igreja São José, maravilhosa, né, que tem obras do Lutzenberger lá dentro. É incrível aquela igreja, a história, todo o cuidado com que a comunidade cuida da igreja, né? Sim.
E eu acho que é um tentar regressar para o centro de Porto Alegre, nosso centro histórico, na verdade, né, que a gente realmente está deixando o centro histórico um pouquinho de lado, infelizmente. E há tantas coisas interessantes, agora realmente como a Cláudia comentou, esse serviço de buscar as pessoas de volta, de trazerem para o centro, que é uma coisa legal. Claro que a gente sabe que tem problemas, mas todo lugar tem problemas. Todo lugar tem problemas, né? Toda região, todo bairro, não tem bairro chiquérrimo, tem problemas, todo mundo tem, todo né? mundo tem. A gente precisa saber só, e tem que ocupar a cidade, as ruas, na medida que as pessoas do bem ocuparem, que todo mundo usar realmente, andar, a tendência é que melhore, eu imagino, né? A gente sempre fala aqui, olha só, o centro da cidade tem equipamentos de cultura, tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tem Santander Cultural, tem o Memorial do Rio Grande do Sul, né? Tem a Casa de Cultura Mário Quintana, Centro Cultural CE, tem nosso mercado público maravilhoso, né? Que fica no eixo tem as operações de cultura, aí tem o mercado público e logo adiante fica o complexo ali dos hotéis da rede, né? Eu queria saber qual foi a tua participação, assim, como arquiteto nesse processo. Sim. E como é que tu está vendo isso. E se tem alguma novidade, algum spoiler, faz de conta que a Cláudia não está entre nós, aqui, tá? certo. Vamos conversar só nós dois aqui e os telespectadores. Dá licença, claro. tá, Cláudia? Na verdade, realmente, eu sou um dos participantes, dos convidados, que a gente amanhã, através da Rádio Arquitetura, nós vamos ter vários debates entre arquitetos, né? Vai acontecer pela manhã e à tarde também, muitas mesas redondas e tal, de cada um desses programas vai debater um pouco da arquitetura, do que pode ser feito, né? E para realmente a valorização não só do centro, mas o hotel, né? O Plaza São Rafael. E depois na parte interiores a gente também vai comentar alguma coisa do que está sendo o interior agora, né? Nos apartamentos. O centro tem muito essa questão de apartamentos muito grandes e as pessoas estão retornando. Eu tenho projetos no escritório que as pessoas compram os apartamentos até por um custo mais baixo, mas apartamentos muito bons que a gente acaba reformulando, remodelando totalmente esses apartamentos e as pessoas estão morando no centro. Certo, né? Então, acho isso bem... Tem prédios também revitalizados, pequenos prédios, né? Isso é muito bacana. E aquela coisa interessante também de tu pegar um casarão antigo e tornar ele uma cafeteria ou tornar um espaço cultural, que está acontecendo muito nos outros bairros, Cidade Baixa, Bonfim. Por que isso não no centro? Né? Então, trazer essa revitalização. Maravilha. E a gente tem uma arquitetura eclética no centro, né? Quando a gente viaja, a gente quer ver a arquitetura dos lugares e, enfim, quer se inteirar dos assuntos. A gente tem uma arquitetura eclética incrível no centro. A gente tem aqui na Farrapos, a nossa vizinha aqui, uma quantidade de prédios Art Deco impressionante e quase a totalidade bastante degradados. E então, se a gente pudesse fazer até um apelo, não sei se para o poder público ou até para a comunidade, para os proprietários desses espaços, para que revitalizem, para que encontrem uma saída, né, para não deixar isso acabar. Porque um dia a solução, se sabe, é colocar abaixo e construir um edifício novo, perde toda a história, isso é uma tristeza, se perde nossa Quando memória. a gente viaja, a gente vai para o centro das cidades para justamente ver o patrimônio daquelas cidades. E o nosso patrimônio, aqui a gente foge dela. Agora, com a revitalização da orla, as pessoas vão lá na beirinha, na beira do rio. Que bom que vão, já né? Estão indo, daqui a pouco começa a interiorizar. É começar a percorrer esses caminhos e entrando e tudo isso. Porque realmente o centro da cidade tem uma pegada diferente, né, dos outros bairros. A gente vai começar a mostrar as imagens agora e aí vocês podem nos ajudar a comentar o que a gente está vendo. O teu sobrenome lá, o Herbie. Olha ali. Tá certo. E essa imagem é de quando? Assim, vocês têm ideia? Eu acredito que é de 70 e poucos, né? Anos 70. E isso é na frente... Ali das antigas lojas Renner. Na frente da Renner? Será? Otávio Rocha. Pertinho Otávio Rocha, ali,
Leone, isso que tu disseste exatamente, né, do centro histórico, de nós sairmos da nossa Porto Alegre e visitarmos. Essa semana, no dia 27, é o Dia Internacional do Turismo. Sim. E a gente tem que valorar a nossa cidade, né? O porto-alegrense, ele não, parece que não encontra na sua cidade, de fato, o valor que ela tem. E o centro histórico, se tu caminhares olhando para cima, tu verás a beleza que tem, né? E o Francisco está aqui, não me deixa falar de forma não técnica, né? Verdade, com certeza. Que é um espetáculo, a gente agora, para fazer a pesquisa para esse trabalho de amanhã, que é um trabalho que vai estar aberto, né, a todos. As pessoas podem ir até o Plaza São Rafael para assistir o programa ou mesmo ouvir via web. E é incrível, num debate que nós tivemos rapidamente entre os arquitetos, o conteúdo que vai surgir amanhã. Nós temos conteúdo para falar bem mais do que 24 horas. É verdade. A gente estava vendo o edifício, né, o prédio antes, e aí eu estava me lembrando assim, do período de verticalização da cidade, né? Isso já é um tema específico, exatamente, né? A questão da verticalização, de viadutos e tudo. Olha só, a gente está vendo uma festa. Aí a inauguração do Plaza São Rafael, em 1973, o governador Triquez e a sua esposa, sim, as e roupas. o seu João Ernesto Schmidt ali, bem faceiro, né, o nosso fundador, que no alto dos seus 54 anos ele começou um novo negócio, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas desistindo aí com 50 anos, querendo se aposentar, e ele com 54 começou uma rede que hoje comemora 60 anos. Eu acho essa história incrível. Que história incrível. Eu acho maravilhosa e digo sempre para os colaboradores, né? Vamos nos inspirar no nosso fundador, que foi um cara que foi um visionário, porque tanto o prédio do Plaza Porto Alegre quanto o prédio do Plaza São Rafael, se tu andares por dentro deles, tu verás que é um prédio que tem tudo que a gente precisa, ou seja, ele foi construído há 60 ou há 45 anos atrás, que São Rafael tem 45 anos, olha, e ele tem tudo que a gente precisa. Como é que esse homem conseguiu, né? Foi visionário. Aí é praticamente a vista que a gente tinha da foto de antes, ali né? é Otávio Rocha. Otávio Rocha. Olha como era, né? Isso que ano? Deixa eu ver. Isso aí é anterior a 58. Isso é menos. Né? Isso é início do século passado. Isso é final dos 40, início dos 50, provavelmente. Olha que interessante, olha como mudou. É verdade. Isso é uma coisa tão fascinante. É fascinante, né? Olha, e a primeira equipe do Plaza... E tu falavas que já as construções já tinham tudo que precisava, né? Eu me lembro que é uma coisa interessante, porque já havia espaço para lojas dentro, um mini shopping, assim, coisas que anos depois os equipamentos de turismo do Brasil começaram né, os grandes equipamentos também tinham isso e começou a se ver em todo o Brasil, né? No exterior já havia. Mas é interessante mesmo como era... quando abriu o Plaza São Rafael... A pessoa que fez o projeto fez o projeto atual. Olha que maravilha. E o que a gente tava, olha aí os primeiros dias de Plaza São Rafael, né? E o que a gente comentava é que o Plaza São Rafael, como a Cláudia falou antes, ele lembra muito... Cada um tem uma história no Plaza. Isso fez com que ele ficasse bastante elitizado. Né? Mas olha só, pensando nessa questão de lojas que ele tem, tá? Hoje em dia já não é essa questão mais elitizada, né, Cláudia? Eu acho que ele é aberto para a cidade mesmo, não é só aquela pessoa que tem muita condição que pode ir lá. Né? Tem um cabeleireiro, tem uma loja, né? Tem muitas outras coisas. Sauna, acho que não sei se existe ainda, não existe mais. mais. Agora tem uma sauna novíssima na cobertura, tem água mineral medicinal na raia de natação. Um pôr do sol maravilhoso. Tem um pôr do sol divino, um fitness novíssimo. Isso aí é Porto Alegre, veja só. Olha só. 40, né? É o dirigível, exatamente. E, gente, quem tiver uma história, né, dessa região ou do Plaza, se quiser mandar um recadinho pra gente pelo Facebook, a gente lê. Notar que no dia do evento haverá uma mesa de debates e também um mini auditório montado no hall, para o pessoal poder interagir. Certo, a gente vai contar tudo isso daqui a pouco no próximo bloco, que aí a gente vai focar mais realmente no que vai ocorrer. Apesar de que eu estou adorando olhar as fotos ali, por favor, vamos mostrar as imagens. A gente vai agora ao intervalo comercial e a gente retorna para contar o que vai acontecer, quando e tudo, e continuar nesse papo aqui de patrimônio histórico e arquitetura que a gente adora. E se quiser mandar mensagem, por favor, não se acanhe, a gente está aqui para ouvir. Até já.
vamos contar o que a Rádio Arquitetura vai fazer amanhã, lá no Plaza São Rafael, na Avenida Alberto Bins, número 514. O que vai acontecer? Quem é que pode ir lá? Todo mundo pode chegar? Como é que é? O importante é deixar claro o seguinte, que é um evento onde os profissionais estão participando dos debates. Profissionais arquitetos? Temos arquitetos, temos engenheiros, temos arquivologistas, designers, enfim, a gente procurou montar uma equipe que pudesse contemplar Porto Alegre nos seus mais diversos aspectos. Claro que a predominância são os arquitetos. E a que horas começa? O evento começa às 9 horas e segue até às 18, um intervalo ali ao meio-dia, mas segue até às 18. E tem um lugarzinho para as pessoas sentarem, um mini Tem um auditório. lugar, o pessoal pode interagir durante o debate, vão estar perto dos profissionais, teremos um microfone à disposição, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, enfim. Importante frisar que o encontro ele vai ter 3 temas, 3 áreas temáticas, o passado, o presente e o futuro. Então, passado de Porto Alegre e inserindo também a história da Rede Plaza, óbvio, e o que a Rede Plaza projeta para o futuro. Sim. Então, teremos no primeiro encontro o arquivologista, falaremos sobre patrimônio histórico, sobre a história do Plaza, a história de Porto Alegre. Depois, no segundo debate, algo mais contemporâneo, isso que o Francisco falou, a respeito da retomada do centro histórico de Porto Alegre, que está, de certa forma, abandonado e que a população precisa acordar que é um dos patrimônios de Porto Alegre. E nada melhor do que termos uma equipe dessas discutindo isso aí para abrir os olhos da população. E tu colocaste o Francisco na mesa redonda sobre o Francisco, e assim como outros tantos, tem capacidade, tem conteúdo para participar de qualquer um dos debates. Eu sei, mas tem que limitar a pessoa. Mas ele vai ficar na parte da tarde. A gente fala muito ele de vai tudo, ficar na parte da não tarde. É? Aliás, assim, com muito orgulho eu posso dizer, junto com a Samanta Almeida, que é da SE Interiores, a gente conseguiu juntar uma equipe de profissionais de primeira grandeza. Tem quantos arquitetos mais ou menos participando desse evento? Temos 16 profissionais participando do evento, mais o pessoal do Plaza. Maravilhoso. Que ótimo isso, muito bom. E a pessoa pode chegar lá e se dirigir aonde, dizer, eu vim assistir, como é que faz? Logo na entrada, no hall de entrada, à esquerda, ali. No lobby do piano. No lobby do piano, pronto, já sei onde é. Então, teremos ali, inclusive, não sei se a Cláudia pode confirmar, uma exposição de uniformes. Sim, do Colégio Farroupilha, que na verdade antes do Plaza São Rafael, ali era o Colégio Farroupilha. Ali era o Colégio Farroupilha. Então nós temos uma amizade, um carinho muito grande, até porque todos os nossos diretores estudaram no Colégio Farroupilha, né? Inclusive o Dr. Henrique Schmidt, né? O filho do seu João Ernesto. Então a gente está trazendo, porque eles estão também de aniversário, Colégio Farroupilha, e está com uma exposição, então amanhã estaremos com os uniformes, trazendo uma referência dessas décadas de como é que eram os uniformes antigos. Acho que é muito bacana. Quem estudou ou estuda no Colégio Farroupilha, vá lá no Plaza ver a exposição dos seus uniformes, né, antigos, enfim, históricos. Ai, que delícia isso! Em relação à programação da rádio, também vai ter algo muito interessante, que no intervalo dos debates teremos a programação musical da rádio, que também vai fazer o resgate dos últimos 60 anos da música. A playlist começa nos anos 50 e vem até os dias atuais. Que legal. São imagens... Aí o povo fazendo auê na rádio. Sim, já começou a festa. Preparação, todo o equipamento sendo montado, o pessoal posando de radialista fake. Não ali, é? Né? Essa foi uma premiação que a rádio recebeu em 2016 da Federação Nacional dos Arquitetos. Esse é o presidente do Conselho de Arquitetura. E vocês vão colocar no ar, como tu falaste, tem um intervalo na hora do almoço e tal. Sim. Aí nesse momento do intervalo, fica alguma coisa no ar na rádio? Como fica a programação automática da rádio, com música, com os nossos patrocinadores. Né? E durante o evento também, pequenos intervalos com música. Algo importante salientar que no intervalo dos debates nós teremos informações a respeito da história do Plaza, são pequenas notas que o Plaza nos passou sobre a história, sobre o que aconteceu nesses 60 anos, em forma de drops para a gente passar para a algumas coisas bem curiosas que eu lembro. Divertidas. Né? Teve coisas bem curiosas que ocorreram. Na verdade, assim, é uma grande festa, né? É uma festa organizada. Passou ao vivo na TV, inclusive. Uma festa organizada. Vamos falar nessa também. Se tu quiser contar, porque a gente está falando
uma coisa interna que as pessoas não estão entendendo. Não, a questão da... A gente até evita falar. Evita falar, né? Pronto, agora falei. Não tem problema. Mas tem que ser falado. Não tem que... Tá previsto para se falar, porque faz parte da história, claro, né? Que foi quando aquele indivíduo, aquele meliante, invadiu de táxi o hotel. Mas, enfim, algo que causou um certo trauma para muitas pessoas, então a gente evita nesse sentido. Faz parte. E nada como o distanciamento do tempo, né? Mas a gente brinca que o Plaza é tão bem quisto que até... Ele superou tudo isso. A gente tem só mais um minuto até o encerramento da entrevista. Vocês têm alguma coisa importantíssima a declarar? Convidar o pessoal a ouvir através do site da rádio, em radioarquitetura.com.br, também do portal Radiosnet, só colocar a Rádio Arquitetura certo, ali. Como a e gente aqueles profissionais que estiverem por volta do Plaza, ou quiserem se deslocar até o Plaza para assistir o debate. E eu quero fazer... Muito obrigada a vocês. Amanhã todo mundo lá para assistir, falar sobre Porto Alegre, adoro. Muito, muito obrigada mesmo. Assim, obrigada a ti, eu gosto Leone. muito desse assunto. Obrigada. Eu queria lembrar vocês que hoje, às 10h30 da noite, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, é hora da gente ouvir os candidatos a governador, ver suas posições, suas propostas, para a gente conseguir, para a gente saber escolher com segurança o nosso governador. É uma grande oportunidade, né, para a gente, para o Rio Grande do Sul, uma TV nossa, como a RDC, fala das nossas coisas, nada menos do que, né, mostrar nossos candidatos a governador. E o oferecimento desse programa é da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Brigada. Ficou horrível, mas enfim. Gente, até bom programa amanhã, boa comemoração. Obrigada a vocês. A gente vai se despedir agora. Amanhã a gente volta com o nosso Arquitetura e Design sobre tudo que tem dentro e fora de casa. Até já. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.